a secretária de Educação, Joana Demore, e também a diretora da escola, Guilherme André Dalry, Arleide Moratelli Luiz. Bom dia, primeiramente, bom dia, secretária de Educação, Joana Demore, Rádio 105 FM. Bom dia, Marcos. Bom dia, Arleide. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também a diretora da escola, Guilherme André Dalry, com a gente aqui na Rádio 105 FM. Bom dia, Marcos Roberto. Bom dia, secretária Joana. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio 105. Nós iniciamos com o fato que motivou, né, até esse esclarecimento, e principalmente as regras impostas aqui ao transporte escolar de Salete. Né? Nós recebemos um relato de um pai sobre a questão de os dois filhos de um vizinho, né, terem voltados para casa a pé, sem o transporte do ônibus escolar. No ano de 2021, né, eles foram normalmente, e neste ano eles iniciaram todos os dias. A secretária, né, de imediato conversou com o motorista, também com o pai, com a mãe, e tem uma avaliação sobre este ocorrido, até para, né, trazer esse esclarecimento, né, sobre este fato que ocorreu, secretária. Então, Marcos, a gente teve esse fato que aconteceu, né? Os alunos, eles foram para a escola utilizando o transporte escolar e quando eles retornaram, então, a princípio houve um impedimento de eles entrarem dentro do transporte devido a ele estar com excesso de lotação. Esse transporte aqui do Rio América, a gente não consegue fazer com um ônibus grande, então a gente tem que realizar ele com um micro-ônibus. O micro-ônibus ele acaba já tendo uma capacidade de quantidade de alunos reduzida e a gente está sim, né, com excesso, a gente já está resolvendo isso, tá? Depois eu vou comentar também, mas o fato aconteceu, não deveria ter acontecido, as medidas já foram tomadas, a gente já conversou com nossa equipe para que tenha essa atenção, né, tanto dos motoristas quanto da equipe de diretores, porque o que acontece? Às vezes pode acontecer de o aluno ir de transporte e depois o pai buscar esse aluno de volta. Então, às vezes ele não retorna, mas para que isso aconteça, tem que ter um recado, tem que ter uma informação. Então, não havia nenhuma informação, então a criança deveria ter retornado, né? Mas nós conversamos, né, com todos, com o pai, com a mãe, eu conversei com o motorista também, e a gente já resolvido. A gente resolveu, a gente até, né, esclareceu todos os fatos com eles, né, e a princípio a gente, né, teve uma conversa tranquila, sem maiores dificuldades, e foi realmente falado o que de fato aconteceu. Secretária, nesse período à frente da Secretaria de Educação foi a primeira vez? Então, Marcos, às vezes acontece isso, sabe? Às vezes acontece de ou o aluno não embarcar no ônibus e o pai depois ligar na escola e pedir onde é que está o aluno, ou às vezes o aluno não conseguir embarcar porque ele foi no banheiro, ele ficou conversando com os alunos. Então, a gente já teve mais alguns acontecimentos nesse fato. Porém, assim, de a criança estar na entrada do transporte e não entrar no ônibus mesmo, foi a primeira vez. Os ônibus, eu vou até fazer uma pergunta até importante, até para que a gente tenha essas informações. Todos eles têm tacógrafo? Há uma análise semanal? Eu me refiro do tacógrafo ou mensal, né? Ou nunca é analisado? E ficam arquivados por um período? Sim, todos eles têm, todos eles passam por inspeções, né, a cada semestre e a gente faz essa avaliação mensal. Então, mensalmente, a gente tem os relatórios, a gente está concluindo a inclusão de rastreamento nos ônibus, estamos com levantamento de câmeras de monitoramento também para ser implantada dentro do ônibus, e a gente faz essa avaliação mensal, sim, até para a gente ter o controle e ter o conhecimento em si da frota que acontece, né? Há uma parceria com a Polícia Militar para realizar fiscalização do transporte escolar, até mesmo de surpresas e até a questão do uso do bafômetro, e já incluindo nesta pergunta se ocorre denúncias relacionadas a esses temas aqui em Salete. Nós nunca tivemos, né, uma denúncia ou uma fiscalização de imediato da polícia em si no nosso transporte, né?
A polícia é parceira nossa, então às vezes eles estão na frente da escola fazendo esse controle de fluxo, sempre que possível, porque também às vezes eles não têm essa disponibilidade, mas a gente nunca teve uma denúncia de algum motorista estar, né, com a questão do bafômetro, ou então não cumprido com as regras de trânsito. Secretária, ocorrem muitas alterações de motoristas no transporte escolar? Não, nós temos um grupo praticamente de efetivos, nós temos apenas 2 motoristas que são seletistas, e o que talvez acontece é que às vezes uma outra secretaria precisa, então a gente faz essa cedência ou faz a troca de motoristas, né? Mas a gente tem um quadro de efetivos, a maioria é efetivos. A diretora da escola, Guilherme André Dalry, com a gente hoje aqui, a Arleide, a gente aproveitou até para que a gente, né, pudesse trazer essas informações. Eu inicio perguntando o que precisa ser modificado e qual a reivindicação quanto ao transporte escolar por parte da escola Guilherme. Então, Marcos, a gente sempre teve uma boa parceria com o município, né? Sempre que a gente precisou jogos, né? Eu acho que a prefeitura sempre foi parceira com o Estado. Eu até fui me inteirar um pouquinho, porque o transporte é uma coisa que a gente não manda, né, secretária? Isso depende do município. Então, fui me inteirar de algumas coisas. Então, a gente percebe, assim, que a gente sempre foi atendido, sim, na medida do possível. Porém, como a secretária já colocou, essa questão, né, principalmente quando eu estava chegando aqui hoje, o ônibus estava justamente parando aqui embaixo, no final da rua, para que alguns alunos embarcassem. Então, realmente, eles vão em pé, né? Então, isso a gente sabe que pela lei é proibido, porém, a gente também sabe que sempre vem a questão do carona, né, secretária? Então, a gente sabe que, por lei, o aluno só teria direito a embarcar no ônibus se ele morasse 3 quilômetros longe da escola, né? Isso é uma lei, né, publicada no Diário Oficial. Então, assim, a gente sabe que, indiferente de prefeito, sempre se tentou dar as benditas caronas, que a gente sabe que o município assume uma responsabilidade muito grande com isso, porque a lei é clara, 3 quilômetros. Então, são 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar. Esse seria o direito do transporte do aluno, né? Sem contar que o correto é o aluno frequentar a escola, para ele ter direito ao ônibus, frequentar a escola mais próxima. Então, a gente sabe que tem pais que preferem a Guilherme, tem pais que preferem a Bernardo, mas a partir do momento que eu uso do transporte escolar, eu deveria ter essa consciência de que existem as regras e que eu devo cumpri-las, né? Se eu moro lá no final da Santa Margarida e eu quero que meu filho vá para Bernardo, eu deveria estar levando meu filho com meu carro próprio. E essas regras não há como mudar? É uma escolha dos pais? Não tem como fazer uma alteração? Eu desconheço, não sei se a prefeitura tem alguma regra interna, né? Eu desconheço, então está aqui a secretária para esclarecer. Eu só conheço as regras que pertencem ao Estado. Sim. Por quê? Todo aluno que embarca no transporte do município, a gente tem uma relação que a gente manda para a prefeitura, a secretária assina, a prefeita assina. Essa relação a gente entrega para a DR, que agora não é mais a DR, é a CRE, né? Sim. Em Taió. E o governo do estado, ele repassa o valor mensal, acho que é em três vezes, não me falha a memória, para o município. Então, todos os alunos que vão para Guilherme, que embarcam no ônibus, o Estado repassa uma quantia em dinheiro para o município desses alunos. Então, por isso que às vezes, Marcos, quando os alunos vêm para a nossa escola, mas a gente quer o transporte. A gente acaba, às vezes, num impasse com os pais. Por quê? Porque para a gente fornecer o transporte para eles, a gente precisa que o pai comprove, através de comprovante de residência, que ele mora 3 quilômetros longe da escola. Como é que eu vou mandar lá para a secretária que o meu filho precisa de transporte se ele não mora 3 quilômetros longe? Então, a partir do momento que eu faço isso, eu estou indo contra a lei. Né? Então, como eu disse, eu não sei se a prefeitura tem alguma outra lei interna, né? Mas a lei, digamos que do Diário Oficial, né? O decreto, seria 3 quilômetros longe da escola.
Eu até tinha colocado uma dúvida aqui, mas no final, né, até para citar um exemplo, o que a diretora falou, né, o aluno ele reside a 50 metros da Guilherme, né, mas há uma opção do pai de querer estudar na Bernardo ou também vice-versa, né, lá próximo da Bernardo querendo estudar na Guilherme. Há uma possibilidade de um estudo e um entendimento ou não tem como fazer essa interferência na decisão dos pais? Na verdade, Marcos, o que há de se fazer, né, é a questão de fazer o plano do plano diretor de transporte escolar e a questão do zoneamento. Porque hoje, dentro do sistema municipal de ensino, que se refere à rede municipal, a gente tem a questão, ele fala da questão do zoneamento, que seria, como a Arleide falou, mais próximo da sua casa. Porém, ele não há uma obrigatoriedade dentro do sistema. Então, a gente teria que refazer uma reestruturação do sistema, implantar essa questão do zoneamento, que seria assim, não, realmente, eu tenho preferência de ir na rede municipal, mas eu resido muito próximo da estadual. Então, daí ele teria que, sim, obrigatoriamente estudar lá. Mas hoje, dentro do município, a gente não tem. O nosso sistema de ensino, ele não traz como uma obrigatoriedade. Sim. Então, é isso que acaba ficando de escolha dos pais, né, Arleide? Assim, a gente tem alunos que residem próximo, que vão também na rede estadual. Isso. E vice-versa, né? Mas não há uma obrigatoriedade por lei ou por decreto da prefeita, ainda não há. Há muitos casos desses que a gente citou? Ah, bastante. Eu acho que sim, a gente tem essa mistura, sabe? Às vezes, o pai trabalha na escola, ou então eu prefiro porque fica lá, porque depois ele já vai na casa de um parente que fica próximo, ou também é a livre escolha do pai, né? Ou da mãe, do responsável. Mas a gente tem um misto ali de crianças que sim, se fosse reorganizar em questão de zoneamento, a gente teria uma quantidade muito maior distribuída em todas as escolas. Porque a gente também tem a questão que a gente tem lá na ensino fundamental, lá na Bela Vista, no prefeito Afonso Roden. Então, também teria a questão de entre Guilherme e município, porque daí a gente também tem aquela escola que é próxima. Mas, às vezes, a gente ainda tem gente que prefere ficar na Bernardo Roden, porque depois o aluno inicia no primeiro ano ali e vai até o 9º ano. Sim. Então, tem essa sequência que, às vezes, os pais optam por isso, desde que agora não tenha a obrigatoriedade. Né? Eu ainda vejo que os pais precisam entender isso, né, Marcos? Que sempre o município está, de certa forma, prestando favor, e isso não deveria acontecer. Né? Por quê? Como a secretária falou, eu quero que o meu filho estude na Bernardo, né? Então, se eu moro aqui perto do colégio, eu tenho esse direito, mas eu não posso usar do transporte público, porque existe uma lei. A partir do momento que isso é claro na cabeça dos pais, vai aliviar com certeza para o município. Não vai haver mais o transporte cheio. Sim. Então, a gente percebe essas coisas, né? Tem um grupo de alunos que eles vêm com um ônibus da Bernardo até na Guilherme, eles descem daquele ônibus e pegam outro. Para ir, não sei se é para Santa Margarida, se é para ir para Barra Grande. Então, tudo isso poderia... Até porque o aluno já sai do ônibus novamente, né? E ele embarca em outro ônibus. Então, se ele estudasse na escola mais próxima, seja a Guilherme, seja a Bela Vista, se é das séries iniciais, eu penso que muita coisa seria evitada. Há possibilidade, ou já ocorreu um estudo por parte da administração, ou também até por parte da Escola Guilherme, de liberar uma empresa particular para fazer aí um itinerário aqui dentro da cidade para os alunos que não têm essa permissão, né, de ir com o transporte da prefeitura. Um exemplo, né, os pais pagam essa empresa particular para fazer esse trabalho. Seria uma medida, talvez, também de resolver essa questão, secretária? Nunca houve um pedido em si, até pelo fato de que a gente acaba fazendo o transporte, né? Mas a partir do momento que se fizer, então, realmente regramentos para a questão do zoneamento, alguns pais eu acredito que preferiam. Eu até ontem eu recebi uma mãe do Beira Rio, que o filho dela agora foi para Guilherme no ensino médio. Então, ela mora lá no final do bairro Beira Rio, e ela disse que ela gostaria se haveria a possibilidade de o filho dela aguardar ali na Bernardo, embarcar no ônibus e ir até na Guilherme. Sim. Isso é considerado uma carona.
né? Então, assim, já é um aluno do ensino médio, é um aluno maior, mas às vezes a gente tem crianças de 7, 8 anos, que são os anos iniciais. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente acaba transportando. Se não houvesse, eu acredito que os pais teriam interesse, sim, né? Eu acho que alguns pais, eu acho que gostariam de ter, até porque assim... Às vezes estão trabalhando, não tem Às vezes estão trabalhando, não tem carro, Sim. chuva, sol, né? São crianças menores. Eu acho que partiria mais dos pais ainda de crianças menores. E talvez até essa empresa particular poderia estar mais próxima, às vezes até da residência também nesse itinerário, né? Com certeza. E assim, já que estamos falando em questão de soluções, né? A gente também, diante desse fato em si, né? A gente já tem ali a gente tem excesso, né, aqui no Rio América, o que vem do Rio Vilde e o que vem do Rio Herto e Barra Grande. Porque aqui da América pega esse início aqui, que são as crianças que não têm os 3 quilômetros até a escola, da Coab 2, Coab 3, aquela região ali também, eles não têm o direito porque não dá a quilometragem, mas quando o ônibus passa, eles automaticamente estão no ponto de ônibus aguardando para embarcar. Então, são 3 pontos que a gente precisa resolver. A gente conversou chamamos, né, ali a nossa equipe que tem os motoristas, que tem a Jéssica, que cuida do transporte escolar também, e a gente tem um ônibus grande que sobra e tem um micro-ônibus que ele faz só Taió à noite, que é um micro-ônibus branco, né? Ele não é daqueles amarelos do caminho da escola. Então, a gente vai estar agora disponibilizando para esse trecho aqui da América, que se for considerar, é um trecho grande para ir até a Guilherme, uma criança de 7 anos, como aconteceu. Sim. Né? Então, a gente vai disponibilizar esse micro-ônibus. A partir de amanhã, hoje a gente vai terminar de reorganizar. O micro do Mauro, que é o motorista dessa linha, ele vai fazer toda a linha que ele já faz, e o micro-ônibus vai pegar de uma parte do Rio América em diante, para que não tenha mais o excesso de lotação. Lá na vila e naquela região que vem do Rio Vilde e vem do Rio Herto e Barra Grande, a gente já tem essa rotatividade. Então, às vezes o ônibus desembarca as crianças umas 7h10 e ele já faz uma outra volta ali para pegar um pouco de crianças, para não dar excesso de lotação. Marcos, e a Arleide está aqui, ela também pode confirmar, mas assim, início do ano letivo a gente tem bastante troca, bastante alunos novos, alunos que às vezes trocam de período, alunos que vieram e não fizeram, a gente não tem as carteirinhas prontas ainda. Sim. Então, o transporte escolar no início do ano, geralmente é assim, a gente vai ajustando, as aulas iniciam e a gente vai ajustando. Sim. A gente vai conhecendo, vai visualizando os alunos que vêm. Então, a gente pede também aos pais responsáveis que orientem os seus filhos. Filho, se você for de ônibus, você volta, só a não ser que eu vou te buscar, né? Os pais orientem essas crianças a sentarem, porque às vezes eles também não querem sentar. Sim. A gente tem relatos também. Então, eles são obrigados a sentar. Ou eles não podem ser transportados de pé. Há um risco, uma falta de segurança quando eles estão de pé dentro do ônibus. Então, a gente também pede um pouquinho da ajuda dos pais, dos responsáveis. As escolas, a gente faz muito isso, né, Arleide? A gente reúne eles, conversa com eles, porque é uma segurança para todos. Para a segurança do trabalho, da segurança da criança em si também. Diretora, nesse tema, alguma questão para colocar? Assim, né, Marcos? Como eu disse, eu acho que o importante sempre é a parceria, é a gente se entender. Como eu disse, a gente sabe que se colocar a lei para funcionar, a gente vai ter uma revolta muito grande dos pais, porque eu também teria pena, se eu tivesse um filho de 7 anos, sair aqui, né, indo a pé, indiferente que seja para o colégio ou para Bernardo. A distância é longa. Muitos também aceitariam pagar, outros não. Então, assim, é tudo muito difícil, né? Eu sempre digo que lidar com o povo, né, seja educação, seja saúde, é muito complicado sempre, né? Mas fica aqui também um pedido para a secretária, porque a gente tem alguns ônibus, né, Joana, que São Luís, esse ano eu não observei ainda, mas eu sei que eles param ali na igreja, né, para pegar os alunos da nossa igreja aqui, católica, né? Outros param lá na frente do Mercado Solar, então o aluno tem que descer. Então fica o pedido que o ônibus realmente parasse na frente da escola, né? Porque a gente orienta eles, a gente sabe que eles nem sempre eles obedecem, né? Mas a gente orienta que eles ficassem em cima da calçada, que eles ficassem do lado de cada estrada, né? Para o ônibus
para eles não ter que atravessar a rua, porque mesmo com faixa de pedestre, a gente sabe que... E há uma reorganização do trânsito para os ônibus e para os veículos, diretora? Sim, a gente tem as faixas na frente da escola, certinho, né, amarela, tudo certinho, então é ali que o ônibus estaciona, né, então a gente tem, é óbvio que os ônibus também, um chega primeiro, um chega depois, porque, né, vai buscando na Bernardo, passa no Jardim, então também o ônibus não chega todos ao mesmo tempo, né, mas enfim, eu acho que isso é uma segurança a mais para o aluno, que realmente o ônibus pare na frente da escola, como eu disse, se todo mundo pensar no bem, seja o motorista, seja a direção de escola, seja a secretaria, seja o aluno, eu penso que a gente chega num acordo. Né? Porque o que a gente quer, nós, direção, com certeza vocês, né, secretária, a gente quer o bem do aluno e a gente quer, da melhor forma possível, atender esse aluno e a esse pai. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente resolve muitos problemas. Há reivindicações dos pais para a direção da escola Guilherme quanto ao transporte escolar? Quais seriam, né, se há? O que a gente mais sempre tem essa dificuldade, que daí o que a gente faz? Manda conversar com a secretária, porque nós temos essa lei, né, Marcos, dos 3 quilômetros. Não adianta eu mandar lá para a Joana alguns alunos querendo fazer carteirinha se eles não moram 3 quilômetros longe, porque o Estado não paga. Né? Não adianta. Então, às vezes, os pais ficam chateados porque eles dizem, mas fulano embarca. Então, o que a gente faz? A gente manda para lá. Não é que nós estamos transferindo o problema. Sim. Mas às vezes eu digo não, eles vão lá, a secretária vai dizer, não, esse ônibus é mais tranquilo, a gente consegue fornecer o carona. Sim. Então isso não depende de nós, depende da secretaria. Aí vem novamente a questão, né, secretária? Você oferece às vezes para uma rede que tem menos alunos e aquele outro acaba não entendendo que o ônibus já está lotado. Sim. E aí vem todas as dificuldades. Sim. Nessa questão, secretária, até para complementar, para a gente entender, não há nenhum benefício para um e para outro, é no geral. Sim. É o que a diretora tentou explicar agora. O que a gente faz é isso, né? Quando eles mandam para a gente verifica as linhas que não têm o excesso de alunos, a gente embarca eles e leva assim, por exemplo, mora lá na subida que vai lá para o Ouro, né? Então, a gente tem um grupo de alunos ali que sempre vieram conosco. E eles não têm, mas eles vêm ali, a gente faz a carteirinha deles, eles não estão na relação do Estado, mas eles vêm conosco também, porque é um ônibus que não tem excesso, é um ônibus grande, então tem essa capacidade sim. Então esse estudo e essa organização a gente vai fazendo. Conforme eles vão lá na direção, eles vão vindo ali para nós e a gente vai observando. Sim. E sempre que a gente até conversou no início do ano em reunião com os motoristas, né? A gente teve uma capacitação de segurança no trabalho. A gente vai estar atento para essa questão do excesso, né? A gente não vai estar correndo esse perigo essa falta de segurança com os alunos. Então, a partir do momento que não tem, a gente também vai ter que dizer que não tem, indiferente se é a nós ou se é eles, né? E se a gente disser para a gente vai ter que dizer para todos. E há muitos alunos, como você falou, dentro desse período? Que não poderia estar? Nós temos um grande número de alunos. Por exemplo, nós temos hoje, nós transportamos ao todo, de todas as 10 rotas que nós temos, 562 alunos. Nós temos bastante alunos. E esses alunos desses aqui, se fosse ver realmente em questão de 3 quilômetros, a gente teria uma redução, acho que de quase 50%. Aqui de dentro da cidade. Isso. Uhum. Porque daí, por exemplo, lá em Santa Margarida, as escolas, lá é todo o transporte escolar, né? Porque são comunidades mais distantes. Mas aqui dentro das comunidades aqui do centro, ao redor do centro, sim. E havia possibilidade dessa questão? Eu falei de uma empresa particular, os pais pagar, mas aí já gera uma outra questão, que uns às vezes até podem, gostariam, outros, né, não teria essa condição. Da prefeitura estar contratando uma empresa para fazer somente aqui neste período que não é permitido pelo Estado? Então, Marcos, a gente teria, se não houver a capacidade em si, talvez seria uma ação que a administração poderia tomar. Claro que ela teria que fazer todo esse transporte com recursos próprios, porque o que vem do governo federal, o que vem da rede estadual, é apenas para os alunos com 3 quilômetros. Então, poderia haver
mas o recurso em si utilizado teria que ser somente recursos próprios, porque hoje a gente tem isso, né? A gente não pode, eu vou levar os alunos para fazer uma viagem de estudo, eu vou levar os alunos para participarem de um campeonato. A gente não pode utilizar o recurso que vem para ele fazer a linha durante a semana. A gente tem que utilizar recursos próprios. Então, a gente sempre gasta muito mais do que o próprios com o que a gente recebe do governo, devido a esse fato, devido de a gente ter que não poder estar utilizando o recurso, porque o recurso vem apenas para quem tem essa quilometragem. Diretora, há alguma reclamação de alunos da Guilherme com relação ao transporte escolar? Este ano, também a gente está na segunda semana de aula, né? Como a secretária colocou, eu acho que sempre, vou usar um termo feio talvez, mas sempre no início do ano é uma bagunça até que as coisas se organizem, né? É questão de aluno que troca de turno, aluno que vem novo para a cidade, às vezes não sabe nem direito para onde vai. Mas assim, o que a gente mais ouve dos alunos é essa questão que às vezes eles precisam vir em 3 no banco, que eles precisam vir de pé. Então, é o que a gente mais ouve deles, né? Às vezes vem uma reclamação, outra, porque o motorista estava brabo, estava estressado, né? E a gente sempre tem dito para eles, né? A gente sabe, né, Marcos, que não é fácil lidar com os adolescentes. Sim. Com essa piazada. Eu fui cobrador, eu sei. Então, assim, eles acham que o ônibus é deles, eles querem um banco sozinho. Então, assim, é muito difícil. Eu sempre brinco, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos, quem somos nós para agradar, né? Mas, assim, o que a gente mais ouve dos alunos às vezes, a questão do ônibus lotado, né? Então, claro, essa questão aqui da América, eu acho que é uma das piores, né? É secretária, assim, que realmente eles vão, corredorzinho, eles estão lá em pezinho, né? E a gente sabe que, pedir a Deus que isso nunca aconteça, mas se um ônibus desse chegar a bater, a gente sabe o quanto que o município vai se incomodar, né? Por quê? Porque está fora dos padrões, né? Então, a gente sabe que é difícil, mas daqui a pouco, se não existe outra solução, vai ter que se cumprir os 3 quilômetros. Se a prefeitura não consegue, com a frota de ônibus que tem, né, oferecer dentro do que é correto, né? Todo mundo sentado às caronas, daqui a pouco o próprio município vai ter que tomar uma decisão, porque vai respingar, infelizmente, lá, né? Nós, Estado, como eu disse, eu não digo para eles, não, você mora, dá pena, né? 2 quilômetros, um aluninho do primeiro ano. É muito chão para ele andar. Não dá conta nem das próprias pernas e da bolsa, né? Então, a gente sabe que é muito, muito, muito chão para ele andar. Mas, infelizmente, existe essa lei. E a partir do momento que acontece alguma coisa, a prefeitura vai se incomodar, né? Então, se não existe uma frota maior, ou, né, como a secretária falou, de repente deixa um grupo, vai buscar outro, né? Porque eu acho que tirar o transporte tudo também seria bem complicado, mas a gente precisa tentar adequar da forma com que realmente quem precisa do transporte, que é os 3 quilômetros, que esses tenham, de certa forma, prioridade, porque o governo paga por esse transporte, né? Eu faço a mesma pergunta à secretária. Há reclamações, chega até a secretaria também? Como é esse trabalho também da própria secretaria? Sim, a gente recebe uma demanda, às vezes, de pais, né, solicitando um ajuste, talvez, no horário que o ônibus passa, às vezes ele passa muito cedo. A gente tem, às vezes, eles querem que o ônibus talvez mude um pouco a rota dele, tipo, passa na Geral, ele quer que entra numa rua próximo da casa. Então, uma demanda de pedidos a gente tem. Claro, todo pedido a gente senta e analisa. Há possibilidade? Não há possibilidade. A gente já fez várias trocas no decorrer do transporte, por exemplo, às vezes eu tenho 2 ônibus que passam na Estrada Geral, então um permanece na Estrada Geral, o outro vai pela outra estrada. Tem como talvez o ônibus sair um pouquinho mais tarde da oficina e fazer a sua rota, o seu transporte, para ajustar o horário, porque às vezes as crianças chegam, a gente já teve momentos de as crianças chegarem antes das 7 horas na escola. E acontece porque daí, às vezes, ele precisa fazer a rota, ele pode ajustar esse horário. Então,
todo esse estudo a gente tem. A partir do momento que os pais, ou a direção da escola, ou qualquer pessoa da comunidade diga, gostaria que vocês estudassem sobre o Rio América, a linha do Rio América. A gente vai sentar e vai estudar sobre isso. Às vezes, os pais até ficam um pouco chateados porque a gente não consegue atender. Tem lugares que a gente não consegue ir e fazer o transporte como o pai pediu, porque é difícil acesso, ou porque se ele for fazer uma quilometragem a mais, ele não chega até as 7h30. Então, assim, a gente tenta ajustar o que é possível, né, e o que é viável dentro desse período de rota de transporte. A gente também não quer que a criança fique 2 horas dentro de um ônibus, né, mas nós temos crianças que ficam 1 hora, né, ficam praticamente 1 hora dentro do ônibus para fazer o seu trajeto. Porque às vezes ele é o primeiro a embarcar e depois ele é o último a ser desembarcado também. Então, tem todo esse estudo, e o transporte escolar, ele não é organizado só num período do ano. A gente está sempre em constante organização dele. Então, a gente começa em dezembro, quando a gente vai ver as matrículas. Esse ano passado, a Arleide, a gente já estava conversando desde dezembro, devido ao novo ensino médio. A gente teve que ajustar, a gente está fazendo... a gente colocou a van, né, aquela van nova que a Secretaria de Educação adquiriu, foi colocada para fazer o transporte também, para estar atendendo, porque o direito do aluno é esse, ele tem direito de ser transportado, tem o direito de estudar. Então, a gente vai ajustando e a gente vai conversando durante o ano todo. Então, a gente pede que, se às vezes algum pai ou responsável tem alguma coisa a falar sobre transporte, pode falar na direção da escola ou pode ir na Secretaria de Educação diretamente e conversar conosco, porque a gente não está todos os dias na linha. Então, Sim. A gente não tem esse conhecimento diário do que acontece, né? Então, fica aqui também esse pedido para isso, né? Secretária, agora você vai já para o 6º ano, né? No comando da Secretaria de Educação. Você falou que nunca houve uma fiscalização por parte da Polícia Militar. A gente vê que em alguns municípios há essa fiscalização. E do DETER, ocorreu já? Não, a gente também não teve no nosso município chegar e vir fazer uma fiscalização de imediato. O que a gente faz no DETER também são as inspeções, né? O DETER, eu acho que ele acaba sendo anualmente, então a gente faz a inspeção lá. Então, o ônibus vai até a agência lá, e lá eles fazem toda a vistoria do veículo. E a gente tem que estar em dia para receber o selo e o certificado de DETER. Então, aqui no nosso município, a gente nunca teve também essa fiscalização. Nós recebemos aqui até para comentar e perguntar para a secretária Joana da Késia. Ela diz que na Coab 3, né, o ônibus já vem cheio ali do Rio Vilde. Aqui cabem todos, mas ele para ali na Vila São José. Vou até eu não cheguei a verificar aqui, né, com um resumo aqui. E aí ela coloca, eu fico imaginando as crianças que têm que ir a pé ali, o perigo que é. E outra coisa, eles têm que conversar com os motoristas, porque tem vezes que as crianças ainda estão em pé procurando lugar para entrar e o ônibus sai. Geralmente meus 2 filhos entram por último e não gostaria daqui a pouco de estar acontecendo algo com eles. Também ela pediu se há a possibilidade de ter um monitor dentro do ônibus. Então é uma questão para a secretária responder. Sim, há esse estudo de ter um monitor dentro do ônibus há muito tempo, né, Marcos? A gente sabe que esse monitor também a gente tem que pensar como a gente vai estar fazendo a contratação dele, ou se for o estagiário que a gente tem, ele não pode. A gente já tentou, né, pedir lá dentro da nossa organização de AMAV, da Undime, mas ele não pode assumir essa responsabilidade como monitor de transporte. Então, teria sim que ser um cargo que alguém seria contratado para ser monitor de transporte escolar. Então, tem que haver um estudo financeiramente, um estudo de estrutura de cargos, para ver se haveria a possibilidade, sim, de se criar o cargo de monitor de transporte. E quanto ali, Kézia, assim, a gente tem essa questão também, que foi o que eu comentei antes, né, que são esses 3 pontos que acaba tendo um pouco a questão dos alunos que vêm, que não tem a quilometragem, mas a gente também tem essa questão que a gente vai dividir. Então, como a gente vai fazer aqui na América? A gente vai dividir, vai colocar um micro
para não ter mais o excesso lá naquela região também. Então, ele vai deixar na Guilherme um ônibus, vai deixar, depois a gente vai passar bem certinho os nomes, né, para as direção, eles podem postar nos grupos de pais. Até teve uma mãe que disse, o interessante seria criar um grupo de WhatsApp de transporte escolar. Mas nós teríamos que ter 562 pessoas nesse grupo, então é um grupo muito grande. A gente sabe que todas as unidades escolares hoje têm o seu grupo de WhatsApp da turma, então a gente pode disponibilizar ali no grupo, né, a lista dos motoristas, quem faz tal linha, qual é o horário aproximadamente que ele passa, para que os pais também se organizem dessa forma. Mas ali também vai ser feito assim, para não houver a questão da superlotação. Ele vai deixar alguns alunos na Guilherme, ele vai fazer a volta ali por trás e depois retorna também, deixa na Guilherme e vai retornando no Jardim, na Bernardo. Lá na Afonso já é uma situação mais diferente, porque pega mais a região do Rio Herta, aquela região lá para cima, né? Então, a gente não tem tanta dificuldade lá. Seria mais a questão dos jardins, Cinderela, Pequeno Príncipe, a Bernardo e a Guilherme, né? Então, a gente está organizando e a gente vai, sim, estar sempre com essa questão da atenção à segurança, né? Antes da gente deixar a mensagem final, né, tanto para a secretária como para a diretora, Joana, na sua avaliação, o que tem que melhorar ainda no transporte escolar aqui em Salete? Na sua avaliação, o seu desejo também? Então, Marcos, a nossa organização e as nossas metas, né, projeções para estar sempre melhorando, é a busca sempre de ter um ônibus que tenha a capacidade maior para a gente não ter excesso de alunos, né? A questão do monitor, a gente também já havia pensado, né? A gente já discutiu em outros momentos, já discutimos até em colegiados da AMAV também sobre isso. Mas foi aonde que a gente se deparou que não poderia ser um estagiário. Ele não pode ter essa responsabilidade. Então, talvez seria a gente ter, sim, essa frota de veículos que realmente tem a capacidade para todos, ter um monitor também. Os nossos motoristas, eles fazem cursos, né, de reciclagem, curso de motorista, de segurança no trânsito. Então, assim, isso nós já temos e a gente sempre proporciona para eles, eles são também obrigados a terem, né? Então, eles fazem todo o exames, toda essa parte de regramento do trânsito, eles já fazem. Então, continuar com essas capacitações para que também a nossa equipe se fortaleça, tenha, assim, um excelente transporte, né? Porque o motorista, ele não pode estar estressado dentro do ônibus para dirigir, porque ele está carregando uma grande quantidade de crianças. Então, ele também precisa estar bem como pessoa, psicologicamente falando, né? Sim. Então, a gente tem essa preocupação e acaba também fazendo essas formações com eles. Então, seria mais essa parte de veículo e mais a parte, talvez, de a gente ter o monitor. A gente já está em andamento, então, com as câmeras de monitoramento e finalizar todos os ônibus com o rastreamento também, porque a partir do momento que acontece alguma coisa, a gente tem todo esse trajeto, a gente tem toda a quilometragem, a velocidade, isso tudo a gente vai ter essas informações, né? Por parte da direção da escola Guilherme André Dalry, diretora Arleide, o que precisa melhorar, né, as reivindicações, assim, num resumo geral? Então, né, Marcos, como eu já fiz o pedido à secretária, né, da possibilidade dos ônibus, então, estarem estacionando na frente da escola, né, sempre ali, não, né, no outro lado da rua. Eu me refiro ao outro lado da rua, na frente da igreja, ou lá na frente do Mercado Solar, né? Porque realmente a gente se preocupa, eles atravessam uma rua e eles, às vezes, não sabem atravessar, eles não olham para os lados, eles saem correndo. Então, eu vejo, assim, que ainda acontecem poucas coisas com a demanda de alunos que sempre sai, né? Às 11h30, tanto aqui como lá na Bernardo, é uma muvuca, né? Penso que essa questão, se o aluno tiver... se a demanda de ônibus for maior, né, no caso ali, essa troca, se o aluno tiver essa possibilidade de estar sempre vindo sentado, não precisa vir de pé, com as câmeras de segurança, eu penso que até o monitor ele já não seria mais tão necessário, né? Por quê? Porque com as câmeras, o aluno tem lugar para sentar, ele só não vai sentar se ele não quer. A partir do momento que tem a câmera, você pode cobrar do aluno, você pode mostrar para o pai, ó, tem lugar e ele não está sentando. Então, eu penso que se isso tudo melhorar, eu acho que já vai ser um avanço, Sim. né? Porque essa é
as reclamações que a gente recebe, né? Ah, porque tinha muita gente, porque eu tive que vir de pé, por isso e aquilo, porque o ônibus parou lá, né? Então, como diz a Joana, eu acho que ser motorista de ônibus também demanda de uma responsabilidade extremamente grande, né? Por quê? Porque ele está transportando vidas e crianças, né? Adolescente, que às vezes você tem que falar 2, 3, 4 vezes e eles também não entendem. Né? Então, acho que o controle emocional, psicológico do motorista ele tem que ser muito grande. Né? E é direito também do motorista, de repente, dizer, realmente aquele aluno não está se comportando. Que isso chegue até nós, que chegue até a secretaria, porque os pais também precisam saber disso. Então, se essa parceria existir entre motorista, escola, secretaria e família, eu penso que as coisas... Né, se modifica. Então, hoje eu vejo que a situação mais complicada está essa questão da onde o ônibus para e o excesso de alunos, que é a reclamação maior. Nós queremos agradecer à diretora da escola Guilherme André Dalry, Arleide Moratelli Luiz, né? É tão importante de estar aqui também, né, trazendo essas informações e esses esclarecimentos aqui na Rádio 105 FM. O nosso muito obrigado e a sua mensagem final. Então, Marcos, sempre agradecer a você, né? Eu sempre digo que a gente sempre, quando precisa, você está disposto a nos auxiliar, né? Já deixo o meu agradecimento também à Secretaria de Educação, né? Na pessoa da Joana, porque a gente participa várias vezes de jogos, né? E a gente sempre tem, né, essa disponibilidade, a gente toda aquela burocracia de mandar ofício, de mandar lista, mas é assim a lei. Então, a gente sempre que precisou enfim, né, para jogos fora do município, a gente sempre foi atendido, né? Então, eu agradeço essa situação. Penso que se a gente trabalhar em equipe, como eu já disse antes, escola, pais, secretaria, a gente consegue resolver, não tudo, mas a gente consegue resolver as demandas, né? Pedir também que os pais conversem com os seus filhos, né, que eles venham sentados, que eles respeitem o motorista, que eles respeitem o local da onde eles esperarem o ônibus e que, se tiverem elogios, que cheguem até nós e que, se tiverem críticas, também cheguem até nós, né? Desejar uma boa semana a todos e que a gente possa estar sempre fazendo o melhor pela comunidade. Nós também agradecemos à secretária de Educação, Joana Demore, e até pela questão do fato, né, a gente viu também uma dedicação muito grande da secretária em conversar com o motorista, conversar com o pai, né, com a mãe também, e de ter resolvido da melhor forma possível, né, e também, né, estar atenta a toda essa questão, né, do transporte aqui no nosso município. O nosso muito obrigado e a sua mensagem final, secretária Joana. Obrigada também pelo espaço, Marcos. E realmente como a Arleide falou, né, o que a gente vem fazendo dentro das escolas, das unidades escolares, esse alerta, esse pedido, essa conversa com os alunos, depois os alunos, que os pais também façam isso. Então, a gente pede que todos eles tenham um pouco de paciência nessa organização, nesse início do ano letivo. A gente já vai depois passar para as escolas publicarem nos grupos de WhatsApp a lista dos motoristas, como vai ficar essa organização para não haver mais o excesso de lotação, que vai ser a implantação desses novos ônibus que vão estar buscando. Sempre que possível, a gente vai atender, né? A gente não vai deixar de ouvir. Então, se vocês têm alguma questão, pode ligar na Secretaria de Educação, pode me procurar pessoalmente, pode procurar a direção da escola, porque os diretores estão ali. E a partir do momento que o diretor recebe, ele já nos comunica. Então, a gente tem essa ligação, né? A Arleide também, eles são rede estadual, mas acontece alguma coisa, ela manda uma mensagem para nós mandamos para ela. Então, a gente nós somos duas redes, mas a gente não trabalha ela lá e a gente aqui. Tem coisas que sim, porque é da rede em si, mas a maioria das coisas, sempre que possível, conversar, mandar mensagem, nem que seja de noite, a gente manda, troca figurinhas, né? Então, isso é muito importante, porque a gente não está pensando na escola X ou naquele grupo de unidade escolar.
a gente está pensando em todas as crianças, todas as unidades. É o município de Salete, são todos que estão aqui, né? Então, a gente pede para que todos tenham essa paciência agora nessa organização. Então, a partir de amanhã, a gente já vai ter, né, esses micros que vão estar reorganizando para não houver mais a questão da lotação. E os pais podem entrar em contato direto? E os pais podem entrar em contato direto também, né? Entre Sim. em contato com a Secretaria de Educação ou com a escola e nos informe, porque a gente nem sabe, né? Então, às vezes, aqui o pai veio e falou com você, mas, né, a mãe depois veio e conversou comigo. Então, cada um vai agir de uma forma naquele momento. Sim. Mas o que realmente não vai mais acontecer é o fato que aconteceu em si. Então, a gente já orientou, já informou que tem que haver esse cuidado, porque são crianças, a gente sabe que eles também estão ali junto com colegas, então daqui a pouco o colega fala uma coisa, o outro fala outra. Então, assim, só mesmo fazer essa orientação aos filhos. E agradecer também todos, né, que sempre são parceiros, né, os motoristas, a equipe toda da Secretaria de Educação, a equipe dos diretores do Estado, a Arleide, o Valcir, que estão sempre ali também juntamente conosco, né, e pedir que também, se tiver alguma reclamação, se tiver uma sugestão, passe para nós. Eu acredito que essa sugestão de estar desembarcando na escola, sim, é viável, tem que haver isso, né? Porque a gente sabe que às vezes ele nem vai talvez chegar na escola, se ele desembarca na igreja, ele já pode ir para outro lugar. Então tem todo esse cuidado em si. Então a gente está sempre na organização de transporte escolar. E agradecer também o espaço aqui, que todos tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Muito obrigado. Com a gente hoje a secretária de Educação, a Joana Demore, também a diretora da Escola Guilherme André Del Rio, Arleide Moratelli Luiz, né, o nosso agradecimento pelo esclarecimento. E também aqui nos registros o jornalista, o Alexandre Salvador. Mais notícias a seguir. A Rádio